Despertando seus hormônios para vencer a candidíase e qualquer supercrescimento de fungos aí que esteja acontecendo no seu corpo. Mas hoje, em especial, estaremos falando aí sobre a candidíase vulvovaginal. Você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre acompanhará conteúdos para vencer a síndrome fúngica. E você que não sabe o que é síndrome fúngica, é um conjunto de 3 ou mais sinais e sintomas. Então, normalmente, a pessoa que tem um supercrescimento de fungos no seu corpo não tem uma queixa isolada. Ela sente uma dor isolada, mas é bem possível que essa pessoa tenha aí outros sinais e sintomas que vai e volta e ela nem percebe, e isso é característico de uma síndrome, tá certo? É isso que quer dizer a palavra síndrome. Então, vamos com tudo. E para falar de hormônios, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Coloca aqui nos comentários, você que está vendo esse vídeo agora, a sua idade. Por quê? Existe um loop, né? Um ciclo natural hormonal que acontece dentro de nós, aí das mulheres, do estrogênio, da progesterona, enfim, de vários outros hormônios, que conforme vai acontecendo o processo de envelhecimento, esse ciclo, essa alteração pode ter impacto aí no favorecimento desse supercrescimento de fungos. Então, não necessariamente isso vai impedir que a pessoa vença a síndrome fúngica, mas a partir do momento que eu começo a ter um declínio hormonal, que é natural, que faz parte do processo de envelhecimento de todas nós, eu preciso colocar os 2 pés no chão e assumir o controle do envelhecimento. Entender que a fase dos 21 anos é diferente dos 25, que é diferente dos 30, dos 35. Pode parecer até óbvio, né? Falar assim, Sheila, eu sei que é diferente o processo de envelhecimento. Só que você se preparou para esse processo de envelhecimento? Se não se preparou, tá tudo certo. Hoje é o que importa. Você está se preparando para esse processo de envelhecimento e com isso você consegue aí modelar o seu sistema imunológico para você vencer a síndrome fúngica e também prevenir diversas outras doenças que um sistema imunológico enfraquecido vai deixar as portas abertas para você desenvolver, caso você não cuide disso agora. Mas a partir do momento que você coloca ali os 2 pés no chão e fala assim, não, eu vou resolver isso não me pertence mais, eu não tenho que viver assim, essa não é a vida que eu coloquei como meta, porque sonhar não tem data, né? Eu sonho viver uma vida assim, não, eu quero data, eu quero anotação, falar assim, eu quero resolver isso nesse mês. Isso essa é a diferença, né, pessoas bem nutridas, de uma pessoa de sucesso para uma pessoa que fica nas suas tentativas. Porque às vezes ela fica sonhando, desejando, mas não coloca em prática, não está numa fase aí de ação. Inclusive a primeira fase do método é fase de ação, o nome. Não está numa fase de ação efetiva de resolver aquilo que está causando o que está incomodando, né? O desequilíbrio e tudo mais. Deixa eu ver aqui a idade de vocês. E como hoje falaremos sobre candidíase, vocês podem colocar os comentários aqui de vocês, as dúvidas, né? Eu vi lá na caixinha de perguntas várias dúvidas diversas, eu vou responder mais tarde, mas hoje aqui o tema é sobre essa questão, a relação hormonal com a candidíase, tá certo? Então, se você tiver dúvida sobre isso, pode me perguntar. Então, a Anne tem 29, a Léo tem 51, 29, tem a Sabrina, 30, Paula, Madá 39. A idade, muitas mulheres têm uma idade bem variada aqui, né? Então, dá pra perceber que esse supercrescimento de fungos não escolhe uma idade específica, não importa se a mulher tem 20, 30, 40, 50 anos, mas o que eu já trago aqui pra vocês, em termos de curiosidade, é que a mulher que está na fase ali do seu auge hormonal, que é a fase dos 20 e poucos anos, então nosso auge hormonal chega ali nos 21 anos, então essa mulher com sabedoria, se ela tem uma bagagem aí nutricional, ela tende a se recuperar muito mais fácil. Não é que é difícil para a mulher que tem mais idade, tá? Mas é porque a recuperação das células, a troca dos pedacinhos do nosso corpo acontece de forma mais rápida, é mais volátil, porque o auge hormonal está ali acontecendo. E a partir do momento que eu começo a ter um declínio, né? A partir dos 21 anos, principalmente na fase dos 30, então, esse declínio, ele começa a ser mais acentuado. Então, essa recuperação, por isso que tantas pessoas falam assim, nossa, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não ficava assim desse jeito, né? Era diferente. Não quer dizer que não aconteça síndrome fúngica com quem é mais jovem. Acontece, tá?
acontece, mas a recuperação tende a ser mais volátil. E na fase ali dos 30, a pessoa se queixa de que o meu corpo, a minha massa, o meu metabolismo não funciona mais do mesmo jeito, a minha recuperação tá mais lenta, eu fico mais cansada, mais fadigada, eu fico com menos energia, essa candidíase vulvovaginal não vai embora. E por que que isso acontece? A quantidade, assim, a base do que faz a gente reparar o nosso corpo, faz a recuperação acontecer, a base nutricional, aquilo que todos os dias aí, 3 a 4 vezes por dia, quando você está com fome, você coloca no seu prato, a base disso não está suficiente para você reparar os seus tecidos. E quando você pensa em região vulvovaginal e pele, a nossa pele a gente troca aí a cada 8 semanas. Tem uma troca total aí da nossa pele. É claro que quando está em alguma situação de adoecimento, essa troca tende a acontecer ali no processo de regeneração. Mas o comum é essa troca acontecer aí dentro dessas 8 semanas, desses 2 meses. E na região de mucosas, onde há um super crescimento ali de fungos que o corpo não está conseguindo combater, com queda hormonal, fragilidade porque você não consegue mandar a quantidade ali de nutrientes suficiente para o seu sistema imunológico agir, o seu sistema imunológico já está mais enfraquecido porque você está dentro de um processo de envelhecimento, e aí esse combate não dá certo. E aí a pessoa fala assim, mas eu já fiz, eu já tentei, eu já cortei os alimentos, eu já tentei regularizar isso, por que que não dá certo para mim? Porque mulher, se você tem mais de 25 anos, de 30 anos, aquilo que você acredita que é a quantidade de alimento que você tem que consumir para proteger e colocar o seu sistema imunológico para agir e ativar os seus hormônios, colocar os seus hormônios femininos para funcionar, está insuficiente. Não está na quantidade correta. Sheila, vou precisar saber exatamente, calcular, ter uma informação aí precisa de todos os nutrientes para poder me recuperar? Não, você precisa ter a sabedoria de entender o seu corpo, o funcionamento daquilo que você convive todos os dias, a mensagem que seu corpo dá. Um exemplo a vocês. Pensa numa mulher que aos 20 e poucos anos, 21 anos, essa mulher já tem cabelos brancos. Essa mulher já tem uma aparência de um maior envelhecimento comparado com uma outra mulher da mesma idade que ela. Não estou falando para comparar biotipos, tá? Estou falando em relação a processos de envelhecimento. Idade cronológica e idade biológica. O que isso quer dizer? Essa mulher que tem uma idade aí biológica de 21 anos, mas que já tem cabelos brancos e já aparenta ser mais velha do que essa mulher, na verdade, cronologicamente, por conta da falta daquilo que o corpo dela precisa mais, principalmente de nutrientes específicos que a gente chama de micronutrientes, a gente que eu digo, os profissionais da saúde, tá? Então, esses micro, que são pedacinhos de nutrientes, na vida dessa mulher está em falta. Pode ser que esteja em falta lá desde quando a mamãe dela estava grávida dela. E tá tudo certo, porque a mãe dela não sabia disso. A mãe dela não sabia a quantidade certa de nutrientes e tudo mais. Mas a partir do momento que essa mulher se torna adulta, então 18 anos, essa mulher com a informação do que é nutrição, a diferença de nutrição e de alimentação, a alimentação eu consumo para matar a minha fome. Então é o que eu faço no final de semana, quando eu tô comemorando, quando eu tô num casamento, quando eu tô numa festa. E nutrição é aquilo que eu coloco no meu corpo para recuperar, para regenerar, para colocar o corpo para funcionar do jeito certo. E a terapia nutricional antifúngica é aquilo que eu coloco para combater o que está me fazendo mal. É estratégico. É estratégico. A alimentação é a sua vida, dieta é o seu estilo de vida. Terapia nutricional é estratégico. E nutrição é o que aquela mulher de 21 anos que está com os cabelos já com fios brancos, que já está com o processo de envelhecimento acontecendo, que isso mostra declínio hormonal, baixa hormonal, baixa nutricional, desnutrição. E ela que entende isso, escutando aqui eu falar, por exemplo, então se tem alguém aí que se identifica,
Isso pode acontecer aí com mais idade. Mas por que eu tô dando esse exemplo dessa mulher jovem que já está com essa aparência mais envelhecida, que já está com os cabelos brancos, que já tem muitas queixas de saúde e que provavelmente dali pra frente tende a piorar se ela não fizer nada? Porque já é uma sinalização do corpo que tem algo de errado. Uma mulher jovem, além dessas queixas, que tem cólicas, que quando está na fase menstrual não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue realizar as tarefas mais simples do dia. O processo menstrual deixa a gente mais fechada, mais reclusa, talvez mais introspectiva, dependendo aí da sua personalidade, mas não pode te impedir de realizar as suas tarefas. Imagina se todo momento que eu estivesse menstruada eu não conseguisse vir aqui, trabalhar, conversar com vocês, colocar em prática tudo que envolve o funcionamento de uma empresa. Isso não pode acontecer. E aí essa mulher, lá nessa fase, ela é ensinada de que isso é normal. Isso que está acontecendo com ela, o seu cabelo branco aí na fase dos 21, isso é genético, até me fugiu a palavra, é genético. Essa cólica é normal porque você é mulher, mulher é assim mesmo. Você tem que sentir essa dor da cólica, faz parte aí do seu processo. E essa mulher vai aceitando essas queixas até ela receber a primeira prescrição de uma medicação que tende a ser um anticoncepcional e ela passa muitas vezes 5, 10 anos da vida dela com o uso desses hormônios, prescrito muitas vezes por um profissional de saúde que não tem conhecimento de nutrição, que não sabe a diferença de alimentação e nutrição, muito menos não tem ainda a informação do que é uma terapia nutricional, que não sabe o que conduzir ali uma alimentação para ajudar a recuperar esse sistema imunológico dessa mulher que está envelhecendo muito mais rápido do que ela deveria. Porque o processo hormonal de envelhecimento e sistema imunológico, eles estão ligados. Ali, eles andam juntinhos. Então, o nosso processo hormonal, quando ele está acelerado, o nosso processo de envelhecimento está acelerado e a gente demonstra isso do lado de fora, isso é chamado de telômeros, tá? Telômeros, que é quando a gente pensa num cadarço, pensa que essa pontinha, sempre é usado esse exemplo, porque é um exemplo bem lúdico. Então, essa pontinha do cadarço começa a se desgastar. E quando envelhecemos antes do tempo, esse desgaste dessa pontinha aí do cadarço, ela fica completamente acelerada. Então, essa pessoa, essa mulher, ao lado de uma outra mulher, aí ela chega aos 30 anos, repleta de queixas. E essa mulher, do lado de uma outra mulher da mesma idade dela, fala assim, nossa, eu pareço ter muito mais idade do que eu tenho, e não só uma idade mostrando no físico, mas a questão de energia também, a questão de libido. Essa mulher não tem desejo sexual. O impulso sexual, ele depende dos hormônios. O que é um impulso? É de você ver o seu parceiro, o seu marido, o seu namorado, e você tem um impulso de ter a relação, de você buscar isso. Então isso depende dos hormônios, que depende de nutrição, que depende de como está ali a construção dos seus hormônios e do seu processo de envelhecimento. Então, perde-se mais rápido esse impulso quem tem menos bagagem nutricional. Porque o corpo, ele não vai estar preocupado com seu impulso sexual se tem outras coisas que ele não está conseguindo recuperar. Tá fazendo sentido para vocês? A recuperação de um órgão que está adoecido é muito mais importante do que uma parte íntima do corpo, do que uma produção hormonal, do que deixar o seu corpo com impulso sexual. E para que você vença aí a candidíase, para que você elimine esse supercrescimento de fungos, independente da sua faixa etária, precisa sobrar nutrientes. O sobrar não é o excesso de consumir vários e vários suplementos. É colocar os nutrientes de forma estratégica, que o teu corpo consiga reparar os órgãos internos, sobre para reparar o externo. O que é o externo? É a estética. Né? Todos nós desejamos olhar para o espelho e se sentir ali, opa, eu tenho essa idade e correspondo a essa idade. Então eu tenho 36 anos e eu olho para o espelho e tá tudo certo. Eu estou feliz com o que eu vejo da minha idade aos 36 anos, da mulher que eu me tornei, que eu cheguei. Se eu não estou feliz, bom, o que eu posso fazer para reparar, para recuperar e para colocar, para ativar esses hormônios? Para colocar os meus hormônios a favor da minha
Juventude, juventude no sentido do nível estético da coisa, e também para eu não sentir mais dor, para eu não sentir coceira, para eu não sentir incômodo. O que eu tenho que fazer? É só cortar alimentos bem nutridas. É só cortar. Cortar alimentos vai ativar hormônio, vai colocar o hormônio para funcionar do jeito certo. Vai colocar a tua progesterona, o teu estrogênio, a tua testosterona para funcionar do jeito certo. Cortar alimentos vai reparar a tua pele, vai reconstruir aí a melanina do teu fio. Cortar alimentos não te leva a lugar nenhum. Entender, claro, que tem alimentos que nós temos uma maior tendência a ter vícios por uma questão aí irracional, muitas vezes, o nosso lado ali do cérebro mais primitivo. A gente tem um lado primitivo do nosso cérebro que ele faz parte de nós. Nós passamos por escassez. Os seus ancestrais, pensa aí no seu avô, seu bisavô, tataravô. Os meus, por exemplo, vieram do Nordeste. Então, houve uma escassez. Então, essa escassez é o que me leva muitas vezes a ter um impulso por certos tipos de alimentos. Mas eu tenho que ativar sempre o meu lado racional para entender que eu não vivo mais naquelas condições. E nem sempre isso é um processo fácil. Por isso, troca de prazer é a forma mais inteligente de você conduzir ali o impulso, muitas vezes, hormonal que você tem por prazer, por bem-estar, que é a serotonina. E há pessoas que têm uma deficiência dessa serotonina, dessa recaptação, né? Sheila, mas aí eu tenho que fazer exame, que exame eu faço? Que médico que eu vou, né? Eu sempre recebo essas perguntas de vocês. Não é perguntar exatamente para qual médico você vai, mas olhar para a sua rotina e ver a necessidade de recompensa o tempo todo. Então, se você precisa ter recompensa o tempo todo, a qualquer coisa que você está fazendo, você tem a necessidade de se recompensar, né? E essa recompensa, a gente tem várias maneiras de impulsionar esse hormônio, que isso vai ajudar a tratar a candidíase também, tá? Vou fazer vínculo com isso. Então, se eu tenho aí a busca por prazer sempre por alimentos que eu sei que não... Eu sei, né? A pessoa sabe que aquilo ali não vai ajudar nos hormônios dela, não vai ajudar a reparar, não vai ajudar na estética, mas ela tem a necessidade da recompensa. Mas existem muitas outras formas de ter recompensa. E essa recompensa vem também através da relação sexual. Quando eu me sinto... Não necessariamente o sexo em si, tá? Bem nutridas. É o abraço, é o aconchego, é estar com uma pessoa que você gosta, que você aprecia, é se sentir amada. E esse amor não necessariamente precisa vir de uma relação sexual, pode vir, mas pode vir de uma amizade também, de estar com pessoas que faça com que você se sinta querida, que você faça parte de um grupo de pessoas que querem o mesmo que você, que desejam, que têm objetivos semelhantes aos seus. É por isso, inclusive, que nós temos um clube de pessoas bem nutridas aí que estão no método, para que a gente conviva com pessoas que estão passando e vencendo aí a síndrome fúngica, que você não sinta que é só com você que isso aconteceu ou está acontecendo, assim como já aconteceu comigo. Então essa recompensa vem também através do estímulo do esporte, que não necessariamente precisa causar dor. A dor do movimento, a dor do exercício vem para estimular a fibra muscular. Quando você quer reparar, quer vencer a síndrome fúngica, você não quer gerar processo inflamatório. Porque você está ali na cura do seu sistema imunológico. Então você tem que buscar o movimento que te traga paz mental. Que te estimule a produzir essa serotonina para simplesmente você continuar. Para você ficar menos deprimida, menos triste. Porque quando estamos com o processo de envelhecimento também, mas com o processo de adoecimento aí acontecendo, o que acontece quando a dor está latente no nosso corpo? A gente fica triste. Não tem ninguém que fique feliz quando tá com uma coceira. Eu também não ficava. Mas o pensar que vai dar certo, que vai resolver, e vai resolver porque eu só fico imaginando, sonhando, não, porque eu estou fazendo o que precisa ser feito. E eu tenho que lembrar que a reparação e a recuperação dos meus órgãos internos, eles são prioridades para o meu corpo, e que quanto mais eu consigo fazer a inclusão
de nutrientes estratégicos através da terapia nutricional, essa reparação tende a ser mais rápida e que é claro que com declínio hormonal eu tenho que levar isso em consideração também. Então, aos 30 eu tenho que respeitar essa minha fase de recuperação, aos 40 eu também tenho que respeitar, aos 50 e assim por diante. Cada mulher na sua faixa etária tem um processo de recuperação diferente. E não é porque eu falo que é assim, isso é fisiológico, é hormonal, é do sistema imunológico. E depende quanto você consegue aí conduzir esses hormônios, principalmente o hormônio do prazer, do bem-estar, porque esse vai ser a base para você conseguir manter a sua rotina sustentável. Não estou falando perfeita, é sustentável. Não é fazer 100%. Pensa que se você fizer 50%, você vai colher resultado. Você já vai estar muito adiante do que uma pessoa que acredita que está fazendo certo só usando medicações de repetição. Inclusive, não sei se foi a Paula que deu o último relato dela, está aqui disponível no Instagram e no YouTube também. Ela mesma falou, ela fez 50%. E a colheita dela veio muito maior do que ela esperava, mesmo fazendo só 50%. Inclusive, ela entrou aqui para dar o depoimento dela com 2 meses de método. Então, o fazer, não importa o quanto, desde que você faça de uma forma que seja sustentável para você, você vai estimular que seus hormônios funcionem do jeito certo. E aqui, eu já trago para vocês uma informação valiosa que a partir de agora você já pode sair, quando acabar aqui o nosso conteúdo, você pode já começar a colocar isso em prática. Tenha um aplicativo no seu celular. Se no celular não tiver memória, eu acho que no computador também dá para você fazer. Para você acompanhar o seu ciclo hormonal se você ainda menstrua. Porque a partir disso você começa a se reconhecer. Você vai começar, quando você estiver colocando aí em prática, se você ainda não está, a terapia nutricional, você vai perceber que a TPM não será mais um sofrimento para você. A TPM te traz muitas vezes um momento que você pode até, como eu disse, ficar um pouco mais fechada, mais reclusa e tudo mais, mas isso não tira você do eixo para continuar executando aquilo que você deseja. Muito menos te deixar acamada, com cólica, com tudo mais. E isso você só aprende, você só reconhece quando você entende como que está aí o ciclo, né? O que está acontecendo agora, né? Porque o próprio aplicativo ele vai te mostrar isso. Então, o que está acontecendo agora com o funcionamento do teu corpo? Agora eu estou ovulando mais, por isso que eu estou com mais fluido. E você não fica com medo desse fluido ser candidíase, porque eu sei que tem mulheres que já passaram por isso tantas e tantas vezes, que quando estão no seu processo de recuperação e de reparação, elas encostam ali e acham que qualquer fluido seja ali o supercrescimento de fungos. E trazendo aqui uma informação valiosa, existe a Candida albicans, que é mais natural do nosso meio, que grande parte das mulheres tem, homens também, tá? Crianças também, tá? Que a gente é colonizado por esse grupo de fungos. E tem o grupo da Cândida, que são aqueles nomes mais difíceis, tá? 4 tipos de fungos que acabam trazendo um pouco mais de resistência no tratamento. Não quer dizer que não tenha cura, tá? Só que o sistema imunológico trata mais rápido a Candida albicans, tá? Mas basicamente é essa a diferença. Por isso que lá dentro do método tem a diferença quando eu incluo para vocês como que pode ser feito o uso de antifúngico natural, tá? Para um tipo de cepa, que é um tipo de fungo, e para os tipos de fungo mais resistentes, tá? Isso eu ensino lá dentro. Então, independente de qual tipo de fungo que está crescendo, aí estamos falando de fungo, tá? E não de bactéria, apesar de indiretamente agir contra más bactérias também. Não tem como mexer em uma coisa e não mexer em outra, você tratando uma coisa, você melhora a outra. Então, você recuperando isso, você fazendo isso, e com seus hormônios funcionando ali do jeito certo, você sentindo seus hormônios, colocando nutrição para que eles funcionem do jeito certo, você respeita o fato de você ser mulher. Porque eu tive a sensação de quando a gente tinha lá os nossos 20 anos, né? Quem é aí da mesma faixa etária que eu,
Parece que não podia ser respeitado o fato da menstruação, do ciclo hormonal. Então, toda vez a gente queria mascarar todos os sinais e sintomas, que na verdade eram sinais e sintomas mostrando que o estilo de vida estava ruim. E não que o problema era a menstruação. O menstruar não era o problema, e sim o estilo de vida que estava inadequado. E muitas vezes isso era mascarado com a pílula. Ah, tá com espinha? Toma a pílula. Tá com cólica? Toma a pílula. Ah, tá com alguma queixa, tá sangrando demais? Toma a pílula. E aí a raiz desse problema tá mascarada. E aí essa mulher começa a desenvolver candidíase, infecções de repetição, micose e assim por diante. Dermatite, caspa, porque tá mascarando a raiz, muitas vezes, que é a falta de nutrientes na vida dessa mulher. Então, pessoas bem nutridas, a alimentação não é nutrição. A alimentação faz parte da nossa vida e a gente tem que viver com a alimentação, com comemoração, faz parte. Nutrição e terapia nutricional antifúngica é o que você insere na sua vida de forma estratégica para corrigir um meio que está adoecido. E aí depois, a dieta de base é aquilo que você escolhe comer com mais frequência e mais repetição, que faz parte da sua vida, da sua região, do seu estado. E que isso, na verdade, não é que você não vai consumir durante a terapia nutricional. É que, num primeiro momento, você começa a reparar mais na combinação e na construção do seu prato. E se você quer saber mais detalhes de todo esse ensinamento, desse passo a passo, na semana que vem, vai ter uma reprise do último evento que eu fiz aqui no Instagram. No Instagram não, eu fiz no YouTube, que foi um evento grande, foi muito legal. E aí na semana que vem eu vou mandar para o WhatsApp, para quem está cadastrado e quer receber os primeiros passos do módulo 1 do método, vai receber o acesso, tá? Isso para quem está cadastrado, que colocou o WhatsApp lá. Então, os primeiros passos do módulo 1 do método. Então, você recebe de forma gratuita. E aí depois, se você quiser continuar, dia 19 de dezembro, eu abro a inscrição para o método, que é onde tem todo o passo a passo ali para você vencer a síndrome fúngica, tá? E aí tem a parte da terapia nutricional, dos antifúngicos naturais e assim por diante, tá? Aqui vocês colocaram o aplicativo, isso mesmo, eu uso esse daqui do meu calendário, se eu não me engano. E a partir do momento que você começa a utilizar o aplicativo, tudo fica muito mais simples de entender, até mesmo a sua vitalidade, as suas vontades, os seus desejos. E eu não digo só desejos em relação a alimentos, tá? Eu digo desejo ali do objetivo primitivo de nós estarmos aqui na Terra. O desejo, o impulso sexual, a libido. Então, o desejo vem a partir do momento que você o quê? Está admirando, você admira o seu parceiro, você admira o seu namorado e tudo mais, aí vem ali o desejo. E a libido depende aí de toda uma bagagem aí dos impulsos hormonais dentro do teu corpo que precisa de nutrientes, tá? Não tem hormônio que funcione de forma adequada sem nutrientes. Tá? Principalmente a gordura, tá? A gordura faz com que a gente tenha um bom funcionamento hormonal, porque os hormônios dependem de colesterol, depende do funcionamento do fígado. Então vejam que loucura, né? A gente coloca uma medicação de repetição, muitas vezes há mulheres que tomam fluconazol, até mesmo as medicações para refluxo, para azia, além de anticoncepcional, de antibiótico, toma repetidamente essa série de medicações. E isso vai impactar o fígado de forma direta, tá? Tá escrito lá na bula, não é a Sheila falando, tá na bula. E esse mesmo fígado é aquilo que a gente deseja que funcione da forma correta para que os hormônios ali estejam em equilíbrio, para que eu consiga sentir aquilo que eu desejo sentir. Eu quero ter impulso sexual, eu quero ter energia para poder trabalhar, eu quero ter estética, né? Porque a estética também depende dos hormônios. Só que o uso repetido dessas medicações tá prejudicando o fígado. E isso não vai acontecer, porque se eu estou prejudicando meu fígado, eu estou prejudicando também ali o meu estímulo hormonal. Isso pior ainda quem usa medicações aí para baixar colesterol sem corrigir aí a alimentação, né? A parte nutricional, que não é o nosso foco aqui, mas trago isso aqui por curiosidade. E tudo isso tem link ali direto com o que vai acontecer também nos nossos intestinos, porque a gente tem produção ali também a nível intestinal de hormônios, de nutrientes e também daquilo que a comunicação daquilo que a gente deseja pensar, sentir, depende do que vive ali também
a nível de intestino delgado, intestino grosso. Então, se alguma coisa está errada já no fígado por conta do excesso de medicações, isso tem que muitas vezes passar pelos intestinos para a fase de eliminação, toda essa cascata aí, ela fica comprometida. Então, vejam só, medicação salva a vida, te livra da morte, mas ela não te nutre e não faz bem para os seus hormônios, muito menos para a recuperação, para a regeneração de tecidos. E se a parte que dói, que coça e tudo mais não passa, a partir do momento que você fez aí 1 ciclo, 2 ciclos dessa medicação, você já sabe que o seu corpo está resistente àquele grupo de medicamentos. Isso você vai conversar com o médico prescritor, com o médico que passou aquilo para você. Você não vai tomar essa decisão sozinha. Tá? Da mesma forma, quando você está ali na parte nutricional, que você tem uma tomada de decisão, você vai para a direita ou para a esquerda, né? Mistura esses alimentos, faz isso, faz aquilo. Você tem ali assistência, né? O suporte nutricional ali dentro do clube com a equipe. Agora, quando você está ali sentado num consultório médico, essa decisão, essa conversa tem que acontecer também. Você não pode receber a medicação e não ter essa discussão. A pergunta-chave se o médico precisasse fazer uso daquela medicação repetidamente, ele faria? Ele passaria para a filha dele? Então, essa conversa que os ótimos médicos têm consigo mesmo na hora de passar uma medicação. Então, não, nesse caso você tem que usar mesmo, porque aqui é essencial que você faça uso disso. Não há uma outra alternativa para combater o que está acontecendo. Não, você já usou demais, só que não está dando certo para você. Você já aplicou? Já fez aí uma terapia nutricional? Já cuidou da sua nutrição? Eles usam o termo alimentação, né? O que é mais comum é já cuidou da sua alimentação? Então, se o médico já tem essa conversa com você, isso indica aí que você está em ótimas mãos aí de profissionais, tá? A informação é um alívio, é sim. E Luciana, trago mais. A informação é libertadora. Então, você saber que candidíase tem cura já te liberta de muitas crenças de achar que você tem que viver assim pro resto da vida. É claro que aceitar que o que você estava fazendo, eu digo a pessoa que está com esse pensamento repetitivo. Ah, mas eu já fiz isso, eu já sei comer saudável, já sei usar, já usei essa medicação, o médico não resolveu. Esses pensamentos repetitivos, muitas vezes é o medo que a pessoa tem de aplicar, de fazer, de tentar não, fazer, né? Fazer dar certo e falhar. Só que essa falha só vai acontecer se você não reparar o seu sistema imunológico. Porque candidíase tem cura. A autoimune, a herpes, outras doenças que há detalhes ali que a gente não consegue mexer, a gente entra em remissão. A gente deixa aquilo ali quietinho. Isso a gente trata também com nutrição. É isso que a gente faz com herpes, com HPV, com autoimune. Agora, a candidíase tem cura, tá certo? Deixa eu ver aqui os comentários. Aqui, ó. Eu vejo algumas pessoas colocando assim, eu já cortei vários alimentos, já cortei. O cortar aquilo que nos faz mal faz sentido, tá? Então eu vou tirar alimentos, mas o que foi colocado no lugar e qual a combinação desses alimentos para você potencializar a absorção de nutrientes? A nossa máquina, ela é perfeita, o nosso corpo, ele é perfeito. Mas o que aconteceu com o passar dos anos até chegar ali na fase da menopausa, para as mulheres que estão na menopausa e para as mulheres que ainda estão menstruando e tudo mais, o que aconteceu é que a gente foi danificando a nossa máquina, assim como um carro é danificado. Então a gente foi bebendo álcool, foi comendo coisas que não são saudáveis, foi usando medicações aí repetidamente e tá tudo certo, tá? Essas escolhas fazem parte aí da construção do seu eu, do meu também. Então, a gente não tem que se culpar por ter feito alguma coisa. O ponto de partida é o hoje. É a data de hoje. Então, o que eu faço ali, o que eu incluo para reparar, para reconstruir, para reparar os tecidos, tá? Porque tudo isso aqui é nutriente. Cabelo é proteína. Por que fungo consome couro cabeludo, pele, os fungos danadinhos aí, pele, tecidos e tudo mais? Porque é nutriente. Nós somos nutrientes. E veja só, e desde novas,
somos ensinadas que para o adoecimento é só usar remédio que tá tudo certo, que você vai melhorar. E não assentada ali a primeira vez em uma consulta, você não recebeu, arrisco dizer, você não recebeu a informação de que você precisa nutrir mesmo usando a medicação. Você vai tomar um antibiótico? Cuida da sua nutrição, para você não adoecer rapidamente, não adoecer de novo. Aí o que acontece? Fica doente de novo. Que é os casos aí das amidalites, por exemplo, né? Dos problemas aí que a gente tinha, né, quando era mais jovem e estava desnutrida. Então vai lá, toma um antibiótico, vai para casa e assim por diante. É nutrição. Tudo no nosso corpo é nutrição, tá? Bem nutridas. Tudo. Não há uma parte do seu corpo que não tenha nutrientes. Então, se tem uma parte que está falhando, que não está funcionando do jeito certo, isso indica desnutrição, tá? A Cíntia colocou: a endometriose pode estar ligada à candidíase de repetição? São duas coisas diferentes. A endometriose, a pessoa precisa ter uma predisposição para desenvolver e ela acionou diversos gatilhos ao longo da vida dela. Não é se sentir culpada, tá? Você não sabia disso. Mas essa predisposição existia e foram adicionados aí alguns gatilhos, muitas vezes por via alimentar e também ambiental. O lugar onde você vive, o ar que você respira, sabe? As coisas básicas, assim, que quem vive numa cidade, às vezes nem para pensar, né? Eu morava em São Paulo, no meio da poluição, né, sempre, e eu não tinha, naquele momento eu não tinha escolha, e tá tudo certo, vivi a vida do jeito que dava, até eu conseguir mudar isso, e isso, claro, gerou um prejuízo dentro do meu corpo. Então, isso é o que a gente não tem controle. E o que tem controle? O que tem controle é o que eu consumo todos os dias, isso eu tenho controle, né, eu posso escolher dizer sim, dizer não para algumas coisas. E no caso da endometriose está muito relacionado a processo inflamatório, tá? E aí esse processo inflamatório pode levar a uma baixa imunidade. Você pode ficar constantemente em baixa imunidade. E aí isso favorece o aparecimento da candidíase. Por quê? Porque o fungo é oportunista. Lembrem-se, o fungo, a gente consegue manter esse fungo quietinho no nosso corpo, sem causar nenhum dano. Porque o fungo, ele está no ambiente, ele está aqui no ar. Ele está dentro das almofadas, que fui dar um exemplo nada a ver. Tá dentro de qualquer coisa. O fungo, ele vive em diversas partes aí do meio ambiente. O que ele não pode é crescer. E a partir do momento que eu estou fragilizada, acontece alguma coisa que me deixa fraca constantemente, esse fungo oportunista, ele vai crescendo e criando um biofilme. E esse biofilme de fungos pode te levar a ter o quadro de síndrome. O que é esse biofilme de fungo? Eu vou explicar melhor no evento, tá? Na reprise do evento que vai acontecer semana que vem. Então, se você quer receber todos esses detalhes e a explicação e o que você tem que fazer, os primeiros passos, se cadastra no link do perfil, tá? Que tem o WhatsApp lá para você se cadastrar e você receber os materiais. Deixa eu ver aqui. A Jéssica: e qual o contato para eu tratar com você? Então, Jéssica, o tratamento é pelo método, tá? Então, o método, a inscrição abre dia 19 de dezembro, que é onde eu ensino a terapia nutricional antifúngica. A Sheila explica mais sobre o método, o que tá incluso, como é a terapia nutricional. Eu vou explicar lá nos vídeos que eu vou mandar pelo WhatsApp. Eu não vou explicar ainda porque só abre dia 19 a inscrição, tá? Então, esses conteúdos gratuitos que eu trago aqui pra vocês faz parte aqui da minha rotina, do meu trabalho no Instagram, no YouTube. Então, sempre estarei aqui pra trazer o despertar, o alerta e a sacudida aí pra você acreditar no poder do alimento na sua vida. Agora, a terapia nutricional, passo a passo, o tratamento, isso eu abro de tempos em tempos. Por quê? Porque exige uma assistência para as pessoas que estão ali aplicando, fazendo tratamento. Então, não tem como captar um número imenso de pessoas e depois deixar isso aberto e não ter o acompanhamento do que está acontecendo. Há melhorias que acontecem todos os meses. Então, eu tenho que acompanhar a evolução, o passo a passo que está acontecendo com essas pessoas, para daí sim eu abrir uma nova turma, tá? Então, por isso que a nova turma eu abro só dia 19. E aí depois, Sheila, quando você vai abrir a próxima turma? Aí depende do andamento dessa turma do dia 19 e da turma anterior, porque eu sei que as outras turmas já estão encaminhadas, tá? Então, é de tempos em tempos. Aí, aqui no Instagram, tem uma explicação da diferença de consulta e de método, tá? Porque há uma diferença de você passar no profissional e você passar em uma consulta, tá? Que você recebe ali uma resposta pontual, e o que é um método. Mas eu vou explicar isso em todos os detalhes na próxima semana, tá bom?
A Francine está perguntando aqui sobre dieta cetogênica. Eu acho a dieta cetogênica válida mais quando a pessoa quer uma resposta em duas situações. Uma resposta estética, então uma pessoa que está com um objetivo estético muito específico, algo muito pontual, que ela quer murchar, porque a cetogênica você perde muita água, então você consegue ficar sequinha mais rápido, tá? Mas não necessariamente você tá perdendo gordura, você murcha, tá? Como eu disse, o nosso corpo tem muita água. E em casos de doenças específicas, que tem pessoas que precisam ali de uma baixa de carboidrato por conta de alguma doença específica e não da candidíase, tá? Doença específica, por exemplo, epilepsia, tá? Agora trazendo curiosidade aqui pra vocês, eu já apliquei cetogênica em mim por um teste para ver como que eu me sentiria fazendo uma manobra cetogênica. Isso é chamado de manobra nutricional. Você não fica um tempão fazendo. Você faz por 1 a 2 semanas, 15 dias. Tem pessoas que fazem mais, né? Mas é mais um teste para você sentir o funcionamento do seu corpo. Mas eu não indico para tratamento de síndrome fúngica, tá? Porque eu não disse aqui que você precisa de nutrição para reparar o seu corpo? Veja só, se você corta um grupo de alimentos, isso vai ser sustentável para você vencer um quadro de adoecimento? Isso vai tirar sua paz. E vai tirar sua paz porque vai faltar também nutrientes do grupo B, quando você corta ali, tá? O grupo do carboidrato. Então, os nutrientes, cada alimento que a gente insere ali no nosso prato, os crus têm mais desse tipo de alimento, de nutriente, os cozidos têm outros e assim por diante. As gorduras têm outros. Então, quando eu misturo um com o outro, às vezes eu não absorvo. Então, há detalhes que a terapia nutricional te ensina para você não impactar, não atrapalhar o funcionamento da sua imunidade, tá bem? Então, são coisas diferentes, tá? Terapia nutricional é diferente de uma manobra nutricional como a cetogênica. A Mar colocou aqui: hoje entendo que a causa da morte da minha mãe aos 60 anos foi a má alimentação e o intestino em mau funcionamento. Ela morreu de doença autoimune. A doença autoimune, ela não tem que ser uma cruz, assim como a gente recebeu um diagnóstico de algo, esse problema que você tem, né? É assim que a pessoa recebe quando ela tem um diagnóstico de autoimune. Isso aí não tem cura, né? Você vai ter que conviver com isso aí pro resto da vida. Mas o fato disso não ter cura para a classe, para os estudos populacionais científicos e tudo mais que são feitos para desenvolver medicações, saibam que todo estudo científico, não é que eu não acredito em estudo, eu acredito em estudo, tá? Mas a grande parte dos estudos científicos, elas têm ali um objetivo de desenvolver medicamentos, né? Há todo um interesse e tá tudo certo, né? O mundo é movido aí por essas questões, mas nós temos que ter a sabedoria de filtrar o que é bom para nós. Então, isso aqui é bom para mim, né? Eu tenho que ter a bagagem suficiente para ter o discernimento se isso é bom para mim ou se não é. E no caso de uma autoimune, a pessoa acaba desenvolvendo por uma série de estímulos. E um desses estímulos é nutricional, como a Mar colocou aqui. O intestino dela não funcionava. E aceitar conviver com o intestino que não funciona é aceitar viver intoxicada. Temos que evacuar todos os dias. Ah, Sheila, mas tem dia que não funciona. Pode ser que tem dia que não funciona, que você está no banheiro diferente, que você saiu correndo de casa, que você não obedeceu o estímulo. Isso pode acontecer, acontece com todos nós. Tá viajando, tá numa reunião de negócio, não consegue sair, isso pode acontecer. Mas o normal é que você obedeça o estímulo de evacuar todos os dias. E normalmente esse estímulo é matinal. Então presta aí atenção até 10 da manhã se não vem um estímulo. Limpeza do corpo acontece aí durante as 8 horas de sono. E aí o teu corpo empurra as principais toxinas para você eliminar, para você mandar embora depois que você acorda, tá? Por isso que por volta das 10 da manhã é o momento que isso acontece. A Janaína colocou: eu tenho uma farmácia dentro de casa, cada vez que vou ao médico venho com mais receitas. E se você busca a sua resposta dentro de um consultório médico, é receita que você vai sair mesmo. Dentro de um consultório, lógico, pessoas bem nutridas, que a gente tem na nossa cabeça de que o profissional que está ali sentado,
que você foi buscar um conforto, uma mensagem e que gostaria de sair com respostas, ele vai te passar protocolo, tá? Porque para aquela classe de doença é aquele protocolo que é utilizado. Isso é o que acontece no meio convencional aí, a utilização dos fármacos. Então, há protocolos para ser utilizado esses fármacos, essas medicações. Então, toda vez que você sentar ali, eu quero tratar essa candidíase, eu quero tratar essa micose de unha, eu quero tratar essa dermatite no couro cabeludo, eu quero tratar um desconforto, um inchaço abdominal, um problema de constipação. Eu arrisco dizer que toda vez que você for buscar esse tipo de tratamento em um consultório médico, você vai sair com uma receita de medicação. Você não vai sair com uma receita de terapia nutricional antifúngica. Em breve, sim. Porque tem muitos médicos que estão evoluindo aí, estão acreditando no poder do alimento. Mas ainda temos aí, acredito que uns 5, 10 anos de evolução até isso se normalizar. Deixa eu ver aqui. A Janaína colocou aqui, a médica dela disse que é normal ter baixa imunidade. Não é normal ter baixa imunidade, tá? Se você tem baixa imunidade, se isso está acontecendo com você, isso indica desnutrição. Desnutrição te leva a ter baixa imunidade. Sheila, mas eu posso ter uma doença viral que impacta na minha imunidade? Pode. E aí sim, ainda mais nesses casos, você tem que subir nutrientes para que o seu sistema imune funcione do jeito certo. Isso é o básico. Se a pessoa vai estudar fisiologia, vai estudar bioquímica, que é tudo aquilo que a gente recebe lá na faculdade, que não faz aqui diferença nenhuma para vocês, tá? Não faz mesmo. Mas qualquer profissional da saúde tem que saber isso daí. Então, se o médico fala pra você que é normal ter, não. Então, esse profissional muitas vezes nem cuida da sua própria alimentação, da sua própria nutrição. Pode ser, tá? Não falando que é culpa desse profissional. Falando que esse profissional não tem bagagem, não tem conhecimento dessa parte, tá? Dessa parte. Da mesma forma, se alguém virar pra mim, olha, você conhece medicações específicas para um caso? Não, eu não conheço. O que eu conheço é terapia nutricional e as medicações como antibiótico, antifúngicos, corticoides, medicações para refluxo, para intestino, que são as medicações aí que tanto eu já em algum momento fiz uso por prescrição médica, quanto as bem nutridas que estão aí no método estavam utilizando aí por conta de prescrição médica também, tá? Então, eu não quero aprender sobre doença, eu quero aprender sobre saúde. Então, é isso que eu busco e trago aqui pra vocês, pra entregar saúde pra vida de vocês. Agora, um médico que não acredita em saúde e acredita que ficar doente é normal, é um profissional que tá sem bagagem aí, sem bagagem sobre o básico aí do funcionamento do corpo, tá? Bem nutridas que estão no método. Lembre-se que a parte de você fazer pergunta é pelo clube, tá? Então, use a hashtag pergunta dentro do clube. Então, lá você tem a assessoria nutricional, tá bem? E quem ainda não está no método e que decidir entrar é no dia 19, mas antes disso, aprenda os primeiros passos, tá? Do módulo 1 do método de forma gratuita na semana que vem, onde eu vou fazer a reprise aí do evento que eu fiz há 2 meses aqui no YouTube, porque eu tô no YouTube e no Instagram. E você vai receber esses primeiros passos para você entender se de fato é isso que você quer resolver. Se você quer resolver o quadro de síndrome fúngica, se você está vivendo a síndrome fúngica e se você quer aplicar a terapia nutricional, tá? Então, se cadastra, é no link do perfil que estão as informações, tá? Para você colocar o seu WhatsApp e receber as minhas mensagens a partir da próxima semana. A Aninha colocou aqui: Sheila, eu tenho 58 anos e estou sofrendo com intestino irritável. Quando você vai receber o diagnóstico de doença de Crohn ou síndrome do intestino irritável, o médico ele não consegue identificar o que de fato aconteceu com o seu corpo para você desenvolver esse problema. Mas o que mostra as evidências, aí quando compara as pessoas que têm esse problema, isso indica muitas medicações de repetição que acabaram interferindo no que vive dentro dos seus intestinos, que é a microbiota. Essa microbiota, ela foi sendo alterada, ela foi, de certa forma, sendo agredida por alguma coisa que você entrou em contato que você não sabia que te fazia mal. Sheila, tem como recuperar isso?
sim, você tem como reparar, reconstruir o que vive dentro de você, tá? Quanto mais tempo a pessoa demora para fazer isso, mais difícil fica. Por quê? Porque a gente está no processo de envelhecimento. Quanto antes, não importa que tem 58 anos, 60, 70, o dia é o hoje. A partir do momento que eu decido, falo, não, eu vou reparar, eu vou reconstruir isso, eu vou consertar isso, isso é o momento importante para você colocar a casa em ordem, tá? A Lê colocou: bom dia, Lê. Queda de cabelo tem a ver com alimentação? Total, tá? Cabelo é zinco, proteína, isso é a parte externa aqui do fio, tá? Então, zinco, proteína, tem minerais aqui também na composição do nosso cabelo. Quando começa a cair demais, isso pode ser: eu entrei em contato com algum agente que meu corpo está batalhando aí para combater, vamos supor, a pandemia. Faz com que o nosso sistema imunológico esteja muito mais agitado, porque ele está combatendo um vírus também. Um vírus novo, tá certo? Assim como uma gripe. Então, por que tem pessoas que ficam gripadas e outras não? Por que teve pessoas que têm efeitos colaterais do contato ali com o vírus e outras não? Isso depende da nutrição dessa pessoa e da resposta do sistema imunológico dessa pessoa também, tá? E essa queda de cabelo, ela pode acontecer porque o seu corpo está combatendo alguma coisa. Então, entrou em contato com alguma coisa muito forte que ele está combatendo, e aí não sobra nutriente pro fio, e aí isso, ele cai, e depois ele cresce de novo, tá? Então, ele cresce. Mas aqui, nesse momento, a prioridade é a defesa do seu corpo. Ou, seu corpo não está combatendo nada, mas dependendo da sua faixa etária, o que você está comendo está sendo insuficiente para a reparação do teu fio. Porque aqui é fio morto. Então, aqui é o cabelo morto que não tem como. Isso aqui só vai reparar com produtos que você coloca ali para dar uma amenizada. O que é novo é aqui, a construção do que nasce aqui dos fiozinhos, né? Do baby hair, esses baby hair aqui, é assim a vida toda. Então, o crescimento desses fios aqui dependem de proteínas, principalmente, de aminoácidos, de ferro, de zinco, tá? E aí, se você não come esses nutrientes o suficiente para sua imunidade e para reparação aí do seu cabelo, a prioridade do seu corpo vai ser imunidade e o teu cabelo não cresce, tá? Não melhora. Aí ele começa a cair também. A Bru colocou: corrimento com mau odor está relacionado a fungos? Com mau cheiro está mais relacionado a bactéria, mas não necessariamente você tá com alguma bactéria ruim dentro de você. Pode ser alguma bactéria que cresce dependendo aí de como é a sua rotina, por exemplo. Você fica muito tempo com a mesma roupa, a tua rotina de trabalho. Por exemplo, quando eu trabalhava em banco, eu era atendente e depois eu virei caixa, né? Depois de um tempo. E aí era obrigatório usar vestido com meia calça. Tinha que trabalhar assim. E às vezes era calça mesmo. E eu ficava muito tempo, até a hora da faculdade, com aquela mesma roupa. Então, isso pode favorecer que as bactérias ali se multipliquem porque fica muito tempo com a mesma roupa. Isso é o que não é patológico. O que gera doença, né, que é o chamado de patológico, é o crescimento de uma bactéria resistente. Então, alguma coisa que ali o teu corpo permitiu que aquilo crescesse. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós, tá certo? Então, isso o médico pode te dar o diagnóstico. Se for fungo, dificilmente dá cheiro, tá? O que mexe ali o que tem características mais fúngicas é a coceira, então, e a forma que o corrimento se transforma, né? Então, ele fica mais estilo cottage, tá bom? E coça, porque fungo coça, tá? Bem nutridas. Então, fungo, ele consome a pele, né? O tecido ali da região vulvovaginal, e por isso dá uma baita coceira. E aí o médico te dá esse diagnóstico que ele faz. Ele tem a experiência clínica e ele faz a coleta também. E aí certamente você vai sair com uma medicação do consultório. Mesmo que você saia com essa medicação, não deixe de aplicar terapia nutricional. Porque lembra que qualquer medicação que você usar vai impactar seu fígado, pode impactar seus intestinos também, se você não reconstruir com nutrição. Não há outra forma de reconstruir se não for com nutrição. Não é remédio, não reconstrói corpo. Remédio não reconstrói cabelo, remédio não reconstrói pele. É nutriente, tá? É nutrição. Por isso que eu ensino aqui pra vocês o valor da terapia nutricional, tá bom? A Mu perguntou: candidíase de repetição e baixa imunidade, como melhorar? É tudo que eu ensino lá
dentro do passo a passo do método, e os primeiros passos eu ensino para você de forma gratuita na semana que vem. Se cadastra para você receber os materiais, tá bom? Porque vai vídeos e vai materiais também em arquivos, tá? Para ficar com você, para que você ali faça as suas anotações e aprenda a dar os primeiros passos, tá bom? E Maíra, eu pulei a tua pergunta. Porque é o que acontece. Como muitas pessoas vão entrando, aí vai entrando e as perguntas vão ficando misturadas aqui, junto com as perguntas. E eu não consigo seguir a sequência certinha, tá bom? Então, se eu pulei a pergunta, não é proposital, não. E eu vou fazer dias aqui só de perguntas e respostas, tá? Na semana que vem. Semana que vem eu só vou ficar respondendo as dúvidas de vocês, para não surgir para não ficar nenhuma dúvida. Porque aquilo que a gente não entende, a gente não faz. Por que algumas pessoas não acreditam no alimento? Porque não entende, né? Como que pode um alimento, um nutriente, pode fazer com que o corpo funcione do jeito certo? Isso não é simples de ser entendido, né? Exige um pouco mais de tempo. Por isso que algumas pessoas acreditam muito mais na medicação isolada do que no alimento, tá certo? Então, por isso que eu entro aqui para conversar com vocês aí em vídeos, tá bom? Bom, pessoas bem nutridas, as perguntas que eu não respondi, peço desculpas aqui para vocês. É uma série de perguntas aí que entraram depois. Vou responder todas, tá? Até o final aí da próxima semana, que todos os dias teremos live de conteúdo aqui para vocês. Então, participem aqui. Quem entrar primeiro, eu acabo respondendo primeiro. Quem fica ali depois eu não consigo responder. Se você tá no método, você tem uma área exclusiva para receber as suas respostas. Então, é lá dentro do clube, tá? Então, as suas respostas do passo a passo é lá no nosso clube. Aqui, eu trago a sacudida, o primeiro impulsionamento para você ativar aí o seu sistema imunológico e você começar a cuidar aí da sua nutrição do jeito certo para reparar esse sistema imunológico, tá? Para você voltar a sentir o funcionamento do seu corpo do jeito correto, tá? Porque o normal é ter saúde, o normal é você sentir impulso sexual, o normal é você não ter coceira, o normal é você ter a estética que você deseja. E só sonhar não faz com que a gente realize as coisas. Então, coloca no papel a data que você quer começar a consertar isso. E se você quer começar a consertar isso com os primeiros passos gratuitos, dia 12 a gente começa, tá? Se cadastra no link do perfil, coloca o seu WhatsApp, que dia 12 a gente dá o start aí juntas pra colocar esse corpo pra funcionar do jeito certo. Se você desejar isso e você colocar aí como suas metas. Não precisa esperar dia 1º de janeiro, não, tá? Coloca aí 12 de dezembro, tá bom? Um grande beijo pra vocês, ótimo dia e seguimos!